Já. Isso é legal demais. E como que você começou com isso? Quando você era criança, você gostava de avião, dessas coisas? Como que era? Sacana, eu costumo brincar que a gente não vira piloto, a gente nasce piloto. Eu nasci em Goiânia, só nasci. Depois fui para fazenda, morei na fazenda lá do meu pai até 4 anos de idade. E desde sempre, eu nem me lembro disso, mas os amigos dos meus pais e minha mãe falam muito que eu escutava barulho de avião e saía correndo. E achava e ficava olhando até sumir de vista. E pensava, gente, que visão que deve ser lá em cima. Caramba. Voar, imagina, ser um pássaro. Eu sonhava muito que estava voando, que a sensação é muito boa de voar, né? Aí eu sempre sonhei, apaixonada, mas naquela época eu nasci em Goiânia, morei até os 4 anos de idade na fazenda. Fui para Mozarlândia depois para começar a estudar. A cidade na época não tinha 10 mil habitantes. Pô, piloto de avião era tipo ser astronauta. Entendi. Eu não imaginava que tivesse curso, uma faculdade, não imaginava nada. Aí, então, mas meu pai sempre me incentivou. Nas temporadas do Rio Araguaia, tinha os aviões anfíbios lá, né? Ele me dava voo panorâmico, eu ficava Então alucinada. você voava naquilo? É, Caramba. dava os voozinhos panorâmicos, que era só o banco, lugar de pôr o pé e mais nada que tinha no avião. Então, só de tela, né? As asas. E eu ficava maluca. Então, eu fui para Goiânia depois, com 14 anos, para fazer o ensino médio. E eu tenho uma irmã que é mais velha, 1 ano e 4 meses. Então, ela prestou vestibular 1 ano antes de mim. Eu não, naquela época também não tinha rede social, não tinha internet assim que te dá tanta facilidade de você ir atrás das coisas. Então não tinha ninguém que me inspirasse, que vou seguir aquela carreira ali. Aí minha irmã prestando vestibular chegou com a listinha dos cursos da faculdade. Tati, Ciências Aeronáuticas, curso para ser piloto. Eu, o quê? Caramba. É isso. Resolvido. Nossa, eu fiquei maluca, fiz um vestibular, passei, entrei lá na faculdade e já estava alucinada. Você fez faculdade de Ciências Aeronáuticas, então. Fiz, Que legal. fiz faculdade de Ciências Aeronáuticas. Então, foi desde sempre. Desde sempre. Até, nossa, a gente até brinca aqui, até piloto lá tá aposentado lá de tanto voar. Escuta um avião, Não tem jeito, não né? Não tem tem. como, né? Que legal. Mas aí, daí para. Aí, quando termina a faculdade de Ciência Aeronáutica, você já tem algum tipo de vantagem para virar Então, piloto, não? na Ela facu... forma você para quê? então, na Faculdade de Ciências Aeronáuticas, eu fiz na PUC de Goiânia. O primeiro período são as matérias de piloto privado. Você estuda as matérias, faz a banca da ANAC e vai fazer as horas de voo. Então, no primeiro período, estudei o PP, fiz a banca, passei e fui para São José do Rio Preto fazer minhas horas de voo nas férias da faculdade. Aí tirei meu PP, beleza. Segundo período era várias matérias lá que não tinham tanto a ver com aviação. Terceiro período, umas matérias de piloto comercial, que é a segunda carteira, para eu poder trabalhar na área. Fiz as matérias de IPC. Fiquei que a gente pode ficar de segunda época em 2 matérias. São 5, né? Eu fiquei de segunda época em regulamento, sou filha de Deus. Era muito código, muito negócio. E eu, tipo assim, eu só sabia que eu queria ser piloto. Eu não tinha muito conhecimento da área. Aí refiz a matéria de regulamento, passei. E, bom, ou eu faço as horas de voo em aeroclube, mais 110 horas, muito custo muito alto, eu vou voar por fora. Aí eu fui tentando voar por fora, mas não estava Mas aí voar difícil. por fora, como você faz como? Voar por fora, assim, eu montava campo, porque Goiânia tem um centro de manutenção da aviação geral gigantesco. Então, tem muitos hangares com fazendeiros que têm avião. Então, eu não poderia juntar a hora de voo em aeronaves de táxi aéreo, mas aeronaves particulares eu poderia. Então, eu montava acampamento no aeroporto, chegava na secretária, lá na recepção. Oi, tudo bem? Eu faço ciências aeronáuticas. Eu posso entrar só para tirar uma foto no avião? Aí eu ia entrando, ia comendo pelas beiradas ali. No que eu entrava, via um mecânico, eu já grudava no mecânico, puxava papo, puxava assunto, trocava telefone. Aí virava e mexe, Tati, aquele avião vai fazer voo de experiência tal dia. Aí eu corria lá no aeroporto para conhecer o piloto. Aí foi conhecendo, eu fui conseguindo fazer um voozinho aqui. Eu voava 7 horas por mês, muito pouco. Entendi.
Tanto é que eu demorei 7 anos para... Para cumprir os 110 horas. Não, aí eu tinha que chegar com 200. Esse aí eu demorei uns 2 anos e meio para cumprir. Praticamente terminei a faculdade já checando o piloto comercial. Aí a faculdade te ajuda um pouco a entrar na companhia aérea. Você ganha pontinhos por ter curso superior e, se for da área da aviação, você ganha mais pontinhos na hora da contratação. Mas, assim, as companhias aéreas, na época, estavam pedindo 1.500 horas de voo. Eu tinha 200. Nossa. Aí eu conheci o meu primeiro anjo da aviação, Sebastião Moreto. Ele contratou 4 mulheres para ficar de copiloto em 3 aviões para voar a campanha política do Tocantins. Caramba, você ficava levando político. Aí, para cima e para baixo. Nessa época, eu voava o Gran Caravan. Não sei se você conhece. Não conheço. É um da Azul, que é asa alta, turbo hélice, conheço, PT6. já voei nesse. Já voei muito nesse aí. Para Amazônia, nisso aí. Não é o ATR, é monomotor esse. Monomotor, já voei. Então, vai colocar a foto. Esse aí. Sim, já voei nesse Esse avião. aí que eu voava na campanha política do Tocantins. Esse avião aqui, o pessoal da minha área de geofísica, que é a minha área, a gente usa esse avião aqui, porque aqui atrás você coloca instrumentos. E ele voa em cima da Amazônia, fazendo levantamento aerogeofísico, que chama. Que maneiro. Esse avião aí. Não, é o MAC não. Mas foi uma época para mim que eu sofri muito também. Porque eu voava com um comandante, esse meu patrão, ele trouxe esse avião, acho que não sei se era de Manaus ou Belém, e me contratou para ser copiloto desse avião, né? Aí o comandante já veio junto com o avião, então, não sei se ele foi ou não foi com a minha cara, o que foi. Então, ele me sacaneava muito. Eu comecei a estudar, que a gente tem que estudar cada avião especificamente. Então, eu vou nele, eu tenho que saber os limitantes dele, saber os instrumentos dele. Então, eu comecei a estudar ele já voando, né? Então, aí ele fazia Mas o comandante não deixava você voar, pilotar? Vou te contar. Aí ele fazia alguma coisa assim, eu pergunto, o que você está fazendo? Ele, você não tem que saber disso. Caramba! Beleza. A gente usa na aviação os compensadores. Não sei se você já ouviu falar. Se o comando... Hoje eu sei, na época eu tinha 19 anos, né? Novinha, inexperiente. Tudo que ele falava, eu acreditava. A gente usa os compensadores para os comandos dos aviões ficarem leves. Só você tem que soltar o avião, ele ir sozinho para onde você quer. Se ele está com tendência de descer, você dá uma cabradinha para ele subir. Aí, o que ele fazia comigo? Na final, para pouso, você tem que descer. Então, aí ele pedia para eu cabrar o avião, ou seja, para o avião querer subir. Aí você tinha que colocar mais força. Aí ele cabra mais, para o avião querer subir mais. Aí eu tinha que colocar mais força. Eu tremia, quase ia com o pé no manche, ali, suando, ali, pousava. Ele virava para mim, falou 3 vezes, desiste da aviação. Você não tem força para ser piloto. Que isso. Mas você acha que isso aí era um preconceito? Olha, depois eu percebi que era um pouco sim. Porque ele me implicava porque ele usava um polo para voar. Aí eu não tinha polo da empresa dele, eu colocava meu uniforme de piloto. Ele me implicava, não podia voar com berimbela com ele. Caramba! Aí depois a gente conversando e tudo, ele perguntou, você é contratado? Eu falei assim, sou. Aí o nosso patrão, ele pagava moradia, alimentação, transporte, tudo pra gente, sendo que nessa época, para juntar a hora de voo, muitas vezes você voa de graça. Eu voei muito de graça para juntar a hora de voo. Aí ele ficou, Caramba. porque eu tô com essa mordomia toda, se ele não teve. Que coisa, hein? Sei que, assim, eu quase acreditei nele que eu não tinha força, porque eu não conseguia pousar o Caravan. Gente, o avião super dócil, asa alta. O avião asa alta é muito estável. E eu não tava apanhando para pousar ele, eu quase acreditei. Aí, olha, você pensou em desistir em algum momento, sim, assim? Eu descia chorando do avião. Caramba. Descia chorando. E o que virou desse cara aí? Sabe que fim que deu? Eu contei essa história já em uma live e teve um seguidor meu que me mandou uma mensagem. Falou, sou eu. Tati. Sou filho dele. Tati, por acaso esse comandante é esse nome aqui?
Aí eu falei assim, Você gelou. Meu Deus, sim, porque ele faz isso até hoje com a gente. Esse cara que me mandou mensagem é copiloto dele atualmente. Caramba! E falou que ele faz isso até hoje com a galera. Continua lá no Caravan fazendo isso. Lá no meu quê? No meio do Tocantins? Não, o avião fica, eu não sei se é Manaus ou Belém. Ah, tá. Não, aí eu já voando 37, né? Lá no nível 410, e escutei o avião que eu voava na época na fonia. Comecei a ficar nervosa, o comandante, Tati, o que foi? E o comandante, pergunta quem que tá nesse papatango aí? Aí ele perguntou e não era ele, não. Nossa. Cara, eu não podia perder a oportunidade. Olha, pro Caravan eu não tenho força, não, mas eu tô aqui no 410 no Boeing, pra esse eu tenho. Caramba, meu. Então, assim, mas eu costumo falar muito que na vida é tudo aprendizado. Até as coisas ruins e difíceis que acontecem com a gente, tem que usar usa, como, né? como Claro. aprendizado. Com ele eu aprendi muita coisa, como não agir, como não ensinar, como não fazer, como não tratar as pessoas, como não acabar com os sonhos de uma pessoa. Filho da mãe, né? Pra que isso, né? Tem gente que é assim mesmo, né? É fogo, né? Existe, né? Existe. Em toda área existe mesmo. Que coisa. É. Ainda bem que você não desistiu, né? Ainda bem. Mas você voou com esse cara há quanto tempo? Fiquei 4 meses. Caramba. 4 meses com ele. E Foi- tinha mais colega seu com ele? Não, ficavam duas meninas, as amigas minhas, duas no Sêneca, que voava mais, aí dividia as duas. Aí outra ficava no Navajo e eu ficava no Caravan. Só teve uma vez que eu fui pro Sêneca e o copiloto do Sêneca foi pro Caravan. Só um voo só. Eu toda feliz. Ai, não respiro. É, dá uma aliviada, né? Que é isso. É, Nossa, que coisa. sei voar já chateada. Não, essa aí pra trabalhar, né? Só, pô, agora que eu encontrar aquele cara lá, vai começar tudo de novo e tal. E ele fazia isso sempre, esse negócio na hora de pousar, ele fazia sempre. Sempre. Cabra mais, ô comandante, mas eu não tô conseguindo manter a rampa de descida. Força, você tem que ter força. Ele queria que você desistisse, né? É, Ele eu fazia de descia tudo pra chorando do avião, ele viu eu chorando. Falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho força para pilotar.